Você sabia que o barulho da sua máquina ou o calor da sua linha de produção podem estar custando caro para o seu bolso ou para a sua empresa? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Aguinaldo de Oliveira Alves, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Hoje vamos desmistificar de forma direta e prática uma das normas mais importantes do ambiente laboral, a NR15, que dita tudo sobre as atividades e operações insalubres. Neste vídeo você vai entender o que é o limite de tolerância, como funciona os adicionais de 10%, 20% e 40% e como diferenciar uma avaliação quantitativa de uma qualitativa com exemplos reais do dia a dia. Então já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo técnico de engenharia e segurança. O que é a NR15 e o adicional? A NR15 define quais agentes nocivos à saúde dão direito ao adicional de insalubridade, calculado sobre o salário mínimo. Ela estabelece de forma técnica os limites de tolerância para a exposição a agentes nocivos e define o direito ao reconhecimento do adicional de insalubridade por parte dos trabalhadores. Exemplos práticos dos graus. Grau mínimo 10%. São atividades específicas regulamentadas por limites rígidos de tolerância de poeiras minerais ou químicos leves. O principal exemplo de grau mínimo 10% na NR15 ocorre no anexo 13, com agentes químicos, especificamente nas atividades que envolvem a manipulação ou fabricação de compostos de monóxido de carbono ou hidrocarbonetos em condições muito específicas e leves. Um exemplo prático e clássico de aplicação do grau mínimo é operações de fabricação e transporte de cal e cimento nas fases de grandes exposições a poeiras. Por que é 10%? A NR15 enquadra o trabalho direto com a poeira mineral do cimento e da cal, que possui ação cáustica na pele e vias respiratórias, como insalubridade em grau mínimo, desde que a poeira não se enquadre nos limites mais severos do anexo 12, como a sílica ou o amianto. Outro exemplo que costumava figurar no grau mínimo eram atividades específicas em minas de subsolo, afastadas da frente de trabalho, mas a manipulação de poeiras minerais de calcário e cimento continua sendo o exemplo mais didático para a indústria civil. O grau médio, 20%, é o mais comum de ser encontrado nas indústrias e nos canteiros de obras. Ele abrange a maior parte dos agentes físicos e químicos cujos limites de tolerância são frequentemente ultrapassados. Exemplos práticos e muito comuns no dia a dia da engenharia são operador de betoneira ou martelete, agente físico como ruído contínuo ou intermitente no anexo 1. Um trabalhador opera uma betoneira ou fica próximo a uma área de formas onde o ruído médio atinge 90 decibéis durante toda a jornada de 8 horas. Por que é 20%? A NR15 determina que para 8 horas de trabalho, o limite máximo permitido é de 85 decibéis. Como o ruído medido 90 decibéis ultrapassou o limite legal e o trabalhador não está devidamente protegido ou o protetor auricular está inadequado, fica caracterizado a insalubridade em grau médio. Outro exemplo, o operador de uma britadeira exposto a ruído contínuo acima do permitido ou o cozinheiro de um restaurante industrial exposto ao calor excessivo dos fogões. Pedreiro ou pintor aplicando impermeabilizante, agente químico, hidrocarbonetos, anexo 13. O profissional realiza a pintura de uma estrutura ou a aplicação de manta asfáltica utilizando solventes, tintas a óleo ou produtos derivados de petróleo, como o piche. Por que é 20%? O anexo 13 da NR15 classifica expressamente o emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes, tintas sintéticas, óleos minerais, como insalubridade de grau médio por avaliação qualitativa. O grau máximo, que é 40%, representa as condições mais severas de risco à saúde do trabalhador, onde a exposição sem controle rigoroso de engenharia pode causar danos irreversíveis ou fatais. Exemplo prático: o
profissional de saúde que coleta sangue em isolamentos hospitalares, agentes biológicos graves ou o gari que trabalha na coleta de lixo urbano. Na engenharia civil e nos canteiros de obras, existem exemplos clássicos e muito específicos regulamentados pela NR15, que geram o direito a esse percentual máximo sobre o salário mínimo. Trabalho sob condições hiperbáricas, que está no anexo 6. Este é um dos cenários mais complexos da engenharia de fundações e obras de grande porte. Operações em tubulões, pneumáticos e túneis pressurizados, comuns na construção de pilares de pontes submersas, portos ou grandes redes de metrô. O trabalhador entra em uma câmara de trabalho onde a pressão do ar é artificialmente elevada para impedir a entrada de água ou o desmoronamento da terra. Por que é 40%? Pelo alto risco de embolia gasosa e danos severos ao organismo, se os tempos estritos de compressão e descompressão nas eclusas não forem seguidos. O enquadramento é feito de forma qualitativa pelo simples fato de trabalhar sob ar comprimido nessas condições. Poeiras minerais, asbesto, amianto e sílica, anexo número 12. O manuseio de poeiras minerais nocivas é um risco invisível e de longo prazo na construção. Atividades de demolição de estruturas antigas que contêm caixas d'água ou telhas de fibrocimento antigas ou processos de corte, furação de materiais que liberam fibras respiráveis. A inalação de fibras de amianto, asbesto ou de altos índices de sílica livre cristalizada presente no corte a seco de concreto e granito. Por que é 40%? Essas poeiras causam doenças ocupacionais graves e incuráveis, como a asbestose e a silicose, fibrose pulmonar. O anexo 12 define limites de tolerância extremamente baixos, medidos por avaliação quantitativa, e garante o grau máximo caso sejam ultrapassados. Operações com agentes químicos pesados, anexo 13. Trabalhos de impermeabilização pesada em subsolos, aplicação de revestimentos anticorrosivos em estruturas metálicas ou pintura industrial usando tintas e solventes de alto desempenho à base de alcatrão de hulha, benzeno ou chumbo. Por que é 40%? O anexo 13 classifica a manipulação dessas substâncias específicas e altamente cancerígenas ou neurotóxicas diretamente como grau máximo por inspeção qualitativa no posto de trabalho. As 3 categorias de agentes nocivos: agentes físicos, agentes químicos e agentes biológicos. Os agentes físicos são energias. Um exemplo, o frio de uma câmara frigorífica ou a vibração nas mãos de quem opera um martelete pneumático. Os agentes químicos são substâncias tóxicas. Podem entrar no corpo pela respiração ou pela pele. Um exemplo, o mecânico que limpa peças com solventes contendo benzeno sem a devida proteção. Os agentes biológicos são seres vivos microscópicos. Exemplo, o trabalhador técnico que faz a manutenção diária das redes de esgoto da cidade. Como o risco é medido? O risco é medido por avaliação quantitativa e avaliação qualitativa. A avaliação quantitativa exige instrumento de medição. Por exemplo, o engenheiro de segurança usa um dosímetro de ruído no ouvido do trabalhador para calcular os decibéis exatos durante 8 horas. Se passar do limite, gera insalubridade. A avaliação qualitativa não precisa de aparelho, apenas de análise visual e documento do local. A avaliação qualitativa não precisa de aparelho, ela precisa apenas da análise visual e documental do local. Por exemplo, a simples presença do trabalhador manuseando agentes biológicos em um hospital já caracteriza a insalubridade por inspeção no posto de trabalho. O laudo técnico, todo esse processo precisa ser formalizado em um laudo assinado por um profissional habilitado, como nós, engenheiro de segurança. Lembrando que
todo laudo é necessário que esteja acompanhado de uma ART. Em resumo, a NR15 protege a saúde do trabalhador, estabelecendo limites claros e garante uma compensação financeira quando esses limites são rompidos por agentes físicos, químicos ou biológicos. Lembrem-se sempre, o foco principal de uma gestão eficiente de segurança não deve ser apenas pagar o adicional de insalubridade, mas sim implementar medidas de engenharia para eliminar ou neutralizar esses riscos no ambiente. Ficou com alguma dúvida sobre como aplicar a NR15 na sua empresa ou canteiro de obras? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu sou o engenheiro Aguinaldo de Oliveira Alves. Muito obrigado pela audiência de hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo.